Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Fé, Esperança e Amor. Hoje nós iremos dar continuidade ao nosso estudo da Palavra de Deus. Iremos fazer a exposição dos Salmos para o capítulo 34. O capítulo 34 ele tem 22 versículos. Nós vamos ler do versículo 1 hoje ao versículo 10. Portanto, hoje nós vamos ler o 34a. Leiamos, meus irmãos e minhas irmãs. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos, a uma, lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, e ele me acolheu, livrou de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome. Porém, os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Meus irmãos e minhas irmãs, o Salmo 34 tem por título Provai que o Senhor é bom, quando ele nos chama dizendo, ó, provai e vede que o Senhor é bom. O subtítulo do Salmo é Salmo de Davi, quando se fingiu de amalucado na presença de Abimeleque, e por este expulso ele se foi. João Calvino vai nos dizer, para a composição desse salmo, que quando Davi compôs esse salmo na presença de Abimeleque, ele foi expulso, ele se contorceu, realmente ele vai dizer que ele deu uma de doido na frente de Abimeleque. Mas ele vai nos dizer, João Calvino, será que naquele momento quando Davi ele se contorceu na frente de Abimeleque, ali foi por obra do Espírito Santo de Deus, para que ele conseguisse ter o seu livramento? Será que o livramento proveio da forma como Davi se utilizou? Ou será que essa forma humana foi permitida por Deus, para que ele se esquivasse e conseguisse se dar bem naquele momento? Vamos ler então, lá em 1 Samuel, capítulo 21, versículo 10, para que nós possamos melhor se situar e depois voltar para esses salmos. Então, os irmãos, me dê licença, que vamos junto caminhar até 1 Samuel, capítulo 1 Samuel, capítulo 21, versículo 10. Vamos olhar junto. Peço que os irmãos prestem bem atenção para que nós cresçamos nessa palavra. Davi foge para Aquis, rei de Gate. O texto começa dizendo, Davi foge. Então Davi estava fugindo de Saul. Só que Davi, antes de fugir de Saul, ele passa por certa localidade, por ali, e lá com o sacerdote, ele procura pegar os pães, a alimentação para ele e os amigos dele. E aquele sacerdote que estava naquela localidade lhe dá a espada de Golias, porque ele queria uma espada para levar para continuar sua viagem. Davi, com a espada de Golias, ele vai justamente para Gate. Golias, o filisteu, era de Gate. Golias era o guerreiro de Gate. Davi, que derrotou Golias, agora vai lá para Gate, sozinho, com a espada de Golias na mão. Veja que quando ele chega lá para rei de Gate, como ele é recebido. No versículo 10, levantou-se Davi naquele dia, fugiu de diante de Saul e foi a Aquis, rei de Gate. Aquis, rei de Gate, lá no texto a gente vê Abimeleque, porque Abimeleque era o nome que se dava aos reis dos filisteus. Assim como também no Egito tem o faraó,
assim como lá no César, para Roma tem os Césares. Então também tinha um nome que se dava para os filisteus, para o seu rei, que era o título de Abimeleque. Por isso que aqui fala que o nome dele era Aquis. Então fala que foi Aquis, rei de Gate. Porém, um servo de Aquis lhe disseram: este não é Davi, o rei da terra? Não é a este que canta na dança dizendo: Saul feriu seus milhares, porém Davi seus 10 milhares? Davi guardou essas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo de Aquis, rei de Gade. Pelo que se contrafez diante deles, em cuja mão se fingia doido, engravatava nos portiços das portas e deixava correr saliva pela barba. Então disse Aquis a seus servos: bem vede que este homem está louco. Por que me trouxestes a mim? Falta-me ainda doido para que trouxeste a mim fazer este doidice diante de mim? Há de entrar este na minha casa? Eu hei de receber esse homem no meu reino? Se por acaso ele é um desafeto de Saul, ele é um grande guerreiro. Eu compreendo que esse homem é um grande guerreiro. Afinal de contas, ele derrotou meu soldado guerreiro, o Golias, de 2,83 m de altura, e apenas com uma pedrinha. Agora, se esse homem perdeu o juízo, não me interessa ter esse homem aqui na minha casa. Meus irmãos e minhas irmãs, imaginem a cara de Davi nesse momento. Continuando no versículo, no capítulo 22, ainda de 1 Samuel, vai dizer: Davi esconde-se em Adulão, em Moabe. Vou ler apenas o versículo primeiro para os irmãos entenderem. Davi retirou-se dali, ele retirou-se dali. A vergonha foi muita. E se refugiou na caverna em Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Davi foi para uma caverna, fugiu lá para Moabe. Irmãos e irmãs, Davi, ele estava em Israel, ele estava próximo, esse local de Israel, era próximo ali aos filisteus, uns 40 quilômetros mais ou menos para o lado esquerdo, quem vai para o mar. Então aqui Israel, aqui são os filisteus. Davi, nesse momento, lá dos filisteus, ele vai lá para o outro lado, lá para Moabe. Os moabitas, aqui tem o Mar Morto, depois do Mar Morto vai para Moabe. Veja que ele foi para muito mais longe ainda. Teve que passar por Israel, depois atravessar o Mar Morto, porque ou ele ia por baixo do Mar Morto, que passaria por Edom, onde seria os pessoas que odiavam os israelitas, ou iria por cima pelos amonitas, ou passava por Rubens. Mas ele foi bater direto por Moabe. Em Moabe, talvez ele foi para lá, porque a bisavó dele era Ruth, uma moabita. E como nós sabemos, lá no livro de Ruth, nós vamos ter Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, aí vamos ter Josué, vamos ter Juízes, e entre Juízes e Samuel, nós vamos ter Ruth, que tem 4 capítulos. Ruth, ela foi mãe de Obed, que a Ruth é moabita, e Obed foi pai de Jessé, e Jessé é o pai de Davi. Então Davi, a bisavó dele, é moabita. Por isso que talvez, quando ele partiu para Moabe, o pai dele, que é Jessé, foi para lá porque quando a Ruth ela seguiu Noemi, a irmã dela, Orfa, voltou para Moabe. Possivelmente os parentes aqui de Orfa, que eram os tios-avós de Davi, o receberam e assim ele se sentiu melhor aqui. Mas ele sabia que ele podia voltar ainda para o pessoal, para os filisteus, porque Davi viu que não tinha feito coisa certa. Nós vamos ver isso no versículo 20, capítulo 27. Vamos ver então. Davi outra vez com Aquis, rei de Gade. Capítulo 27 vai dizer: disse, porém, Davi consigo mesmo: pode ser algum dia venha eu a perecer na mão de Saul. Nada há, pois, melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus, para que Saul perca de toda esperança e deixe de perseguir-me por todos os tempos de Israel. Assim me livrarei de sua mão.
Veja que Davi sabia que nos filisteus ele poderia encontrar refúgio. Então, meus irmãos e minhas irmãs, quando ele viu a cara de Aquis, o rosto de Aquis, do rei Aquis, o rei Abimeleque dizendo para ele: eu vou receber esse homem no meu reino, na minha casa, para trabalhar com ele. Davi, quando estava em Moabe, tinha 400 homens, agora com 600, vai começar a trabalhar com o rei Moabita, o rei Aquis. E aqui, a partir do momento que nós entendemos todo o desfecho dessa história de Davi, ele vai passar para mim e para você o livro de Salmos. E no livro de Salmos, no capítulo 34, ele vai começar dizendo assim para mim e para você: bendirei o Senhor em todo o tempo. Ele aprendeu a lição. Ele aprendeu a lição. Ele vai dizer: eu bendirei ao Senhor em todo o tempo. No tempo bom, no tempo ruim. No tempo onde o Senhor Deus vai me trazer vantagens e no tempo que eu pensar que eu estou totalmente sem vantagem. E o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Davi vai dizer sempre. Eu louvarei o Senhor sempre, porque Ele é que me liberta, Ele é que me guarda. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes ouvirão e se alegrarão. Ele disse: a minha alma, o meu sentimento, o meu pensamento, todo o meu ser vai gloriar-se no Senhor. Os humildes ouvirão e se alegrarão. Os humildes são aqueles que sabem que constroem a sua vida a partir das suas falhas, dos seus erros. Porque as falhas e os erros são escadas para os acertos quando se sabe quando erra. Davi vai falar com os humildes, aqueles que sabem que erram, aqueles que sabem que são fracos. Esses homens que buscam no Senhor ouvirão e se alegrarão. Porque ele está dizendo, gloriar-me-ei no Senhor com toda a minha alma. E no versículo 3, engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Vamos, humildes, vamos nós, engrandecemos todos comigo, exaltemos o nome. No versículo 4, busquei o Senhor e Ele me acolheu. Eu busquei ao Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Quando Davi fala de todos os meus temores, nós vamos lembrar, lá em Samuel capítulo 21, do versículo de 10 em diante, que Davi estava com muito medo do rei Gade, quando as pessoas disseram assim, não é esse Davi que mata 10.000? E Davi só mata, e Saul só mata 1.000? Não é esse o grande príncipe de Israel? Ele estava cheio de temor, com muito medo. E ele percebeu que esse medo dele o fez se meter em situações que fizeram ele passar vergonha, que ele não precisava ter feito aquilo. Porque o Senhor é singular com seu ungido. Ele disse para Davi que Davi ia ser rei. Se Deus falou que Davi ia ser rei, não seria um assírio, não seria um filisteu, não seria um moabita, não seria um amonita, muito menos seria Saul que ia tirar a vida dele. O Senhor ia conservar sempre a vida de Davi. Então, Davi, nesse momento, ele percebe que ele pecou. Aqui, implicitamente, Davi está dizendo que ele errou. Explicitamente nós não vemos, mas implicitamente ele errou, tal qual quando Isaac teve a sua esposa Rebeca, e tiveram Esaú e Jacó, e Rebeca, para garantir a bênção do seu filho querido Jacó, mentiu para Esaú, mentiu para Isaac, dizendo que Esaú era Jacó. Nós já tínhamos observado na palavra de Deus que Deus tinha dito que o mais novo iria reinar sobre o mais velho. Então, esses subterfúgios, esses pecados cometidos pelo povo de Deus, como Abraão também, que contava que se tivesse relações com Agar, dela sairia seu filho, que saiu Ismael. Depois o Senhor Deus colocou o seu filho Isaque. O Senhor Deus, quando Ele promete, Ele cumpre. Não são os meios humanos que vão garantir com que a finalidade de Deus seja alcançada, onde o fim
não se justifica pelos meios. Esses meios escusos, meios pecaminosos, não garantiram o fim, porque o Senhor Deus é reto, o Senhor Deus é longânimo, o Senhor Deus é verdadeiro, é justo, é juiz. Por isso que o que Davi fez foi pecado, o que Rebeca fez foi pecado, Abraão também pecou, mas Deus não deixou de abençoar porque Deus já tinha prometido singularmente. E quando ele vai dizer aqui, nesse momento, busquei ao Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. No versículo 5 ele fala, contemplai-o e serei iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexames. Vocês não vão passar o vexame que eu passei. Vosso rosto sereis iluminados. Porque se ele tivesse contemplado no Senhor, ele veria que o rosto de Aquis naquele momento, do rei Abimeleque, era o rosto de Deus. E nós já aprendemos anteriormente que o Senhor Deus, de duas formas, Ele permite com que os seus filhos sejam protegidos, sejam guardados por Ele. Ele permite com que os inimigos dos eleitos odeiem muitos eleitos, odeiem tantos eleitos e querem matar os eleitos de tal forma que eles não consigam porque a mão de Deus não deixa. O Senhor Deus coloca-se entre nós e Ele. E outra forma é quando o Senhor Deus aplaca a ira dos ímpios para os justos. E foi o que Deus fez para o coração de Aquiles, o rei Aquis. O coração dele ficou aplacado, ele abrandou-se diante de Davi. Então, nesse momento, quando o coração dele abrandou-se, ele observou que o coração do rei está na mão de Deus. Se Davi tivesse esperado, ele não teria passado aquela vergonha como ele passou. Por isso que ele vai dizer, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Porque clamou este aflito e o Senhor o ouviu. Ele não está dizendo, eu agi da minha forma e o Senhor me ouviu. Não, clamou. Eu clamei e o Senhor me ouviu. Foi o meu clamor que fez o Senhor me ouvir e me livrar. Não foi o meu artifício, não foi minha artimanha. Não foi essa forma de eu agir, de me contorcer, de querer enganar o rei, enganar todo mundo. E passar vexame diante de todos os homens. Porque os homens ficaram rindo depois da cara de Davi, com certeza. A vida dele, não foi à toa que ele correu para uma caverna com vergonha. Ele vai dizer mais, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Quando Davi vai dizer que o Senhor Deus, porque Ele é eterno, o Senhor Deus é excelso, Ele é grande poder, grande misericórdia, Ele se usa dos seus mensageiros. Embora Deus não se precisasse usar de anjos, mas Deus se usa dos seus mensageiros, dos seus anjos, para se acampasse ao redor dos que o temem, e não só acampasse, mas também o livrar. Temei o Senhor, vós e os seus santos, pois nada falta ao que temem. Então ele fala para o povo de Israel, temei, nada falta ao que temem. Se vier a circunstância difícil, se vier a fome na terra, se vier a sede, o Senhor vai lhe abastecer. É isso que ele diz. Para finalizar, meu irmão, minha irmã, ele vai dizer, os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Nesse momento ele vai dizer que os leões, quando eles se formam em bando para procurar suas presas, possam ser que eles não alcancem nenhuma presa para levar para os filhotes. Possam ser, e quando não conseguirem alcançar suas presas, os filhotes vão passar fome até morram. Mas, porém, os filhos de Deus, como ele fala, porém, os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Porque o Senhor é benevolente, o Senhor é o que nos guarda, o Senhor é o que nos protege e não deixa que nenhum bem nos falte. Meus irmãos e minhas irmãs, no próximo bloco nós iremos estudar aí no capítulo 34, que será do verso 11 ao verso 22. Peço que meus irmãos e minhas irmãs se inscrevam no canal, ative o sininho para receber a notificação e deixe seu like.